Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 16. Senhor nosso Deus, abençoa-nos, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, venha nos revelar toda a verdade e possa, Senhor, criar em nós tudo o que é necessário para que vivamos plenamente a Tua vontade. Senhor, tenha misericórdia de nós. E tenha misericórdia especialmente da minha pessoa, que sobre mim repousa, Senhor, a responsabilidade de trazer a palavra neste domingo de manhã. Na dependência total do Teu Espírito, é o que nós nos colocamos em Tuas mãos. Mas que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos vendo o livro de Apocalipse buscando uma visão de teologia prática dentro das palavras inspiradas pelo Senhor e por isso mesmo, segundo as próprias Escrituras, sendo estas aptas para a educação, para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a edificação. Como palavra profética, consolando, exortando e edificando nossas vidas. O Dr. Charles Erdman, um dos grandes teólogos americanos e escritor de diversos livros, entre eles estudos sobre o livro de Apocalipse, ele chama a atenção para o fato de que os 7 selos que são abertos, no 7º selo se dá o start do surgimento das 7 trombetas. E na 7ª trombeta se dá o start ou o surgimento das 7 taças. Assim, 7 selos dão lugar às 7 trombetas, as 7 trombetas dão lugar às 7 taças. E tudo isso numa revelação contínua da pessoa de Jesus Cristo, porque isto é Apocalipse. Um livro de consolo, um livro de conforto, um livro de fortalecimento para a igreja, porque nós nos fortalecemos nos alimentando da palavra, um livro de revelação da pessoa de Jesus Cristo. E o que nós pedimos e desejamos é que haja a manifestação da pessoa e do poder do Espírito Santo em nosso meio. Estamos no trecho que nos fala sobre os 7 flagelos ou as 7 taças da ira ou da cólera do Senhor. E então nós leremos aqui a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 16. Derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua
por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Mais uma vez aqui nós notamos que o castigo não produziu arrependimento, antes embrutecimento de todos esses que se opõem ao Senhor, a saber, os servos, os adoradores, os que levam a marca da besta. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol, a saber, do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Note que 3 espíritos imundos saindo, cada um da boca dessa tríade maligna, a saber, o dragão, a besta e o falso profeta, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se distinguem dos reis do mundo, e se dirigem, aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Amargedon. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Há um grande paralelo entre esses flagelos derramados e as pragas do Egito, bem como a todo o juízo acarretado pelas trombetas. Se há um paralelo tão forte entre estes flagelos e as pragas do Egito, é que nós estamos vendo um combate, um embate, que terminará não apenas na libertação, na vitória, como houve a vitória do Senhor sobre o Egito, mas após isso houve o confronto final. E após isto haverá o confronto final. E assim como o Senhor derrotou a Faraó e todo o seu exército, os seus carros e cavaleiros, esmagando-os, afogando-os nas águas do Mar Vermelho, assim também em Amargedon haverá uma vitória definitiva. E a palavra que é dita em Êxodo é: e nunca mais os vereis. E aqui também nós podemos reafirmar: e nunca mais os vereis.
O Senhor batalhará e batalhará por nós. Esta descrição das trevas e das dores, parece-me que as trevas revelam o que este reino, o reino da besta, de fato sempre o foi. Ele sempre foi e ele agora evidentemente se mostra ser o que ele era, a saber, trevas. Trevas. O império das trevas. Um reino de trevas. Mas agora essas próprias trevas caem como juízo sobre eles, assim como igualmente caíram sobre o Egito as trevas, e que deixou o povo aflito, o povo sobrecarregado. Mas essas trevas são trevas que me parecem que fazem com que se intensifique todos os demais primeiros flagelos, de modo que os homens têm uma atitude aqui que não apenas mordiam, mas remordiam, não rilhavam os seus dentes, mas mordiam e remordiam suas línguas, com as quais blasfemavam. Havia um castigo que eles próprios, por causa de sua dor, que lhes era intensificada com toda esta situação, que eles mordiam sua própria língua, língua esta com a qual blasfemavam a Deus. Aqui nós temos uma resposta de Deus contra o trono da besta, porque você deve se lembrar que antes havia sido dito que quem poderá com a besta, quem enfrentará a besta, quem lutará com a besta, quem permanecerá de pé diante da besta? E então Deus agora dá uma resposta, ferindo diretamente o centro do poder, o trono, o governo da besta. Nós sabemos que o trono da besta foi lhe dado pelo próprio diabo, que é o trono de Satanás. E nós devemos entender o seguinte: não importa que se reúnam todas as forças infernais, seja a besta, seja o falso profeta, seja o dragão, sejam os espíritos enganadores dessas rãs que saem pela boca do dragão, da besta, do falso profeta, seja o que for, maior é Deus que todas estas coisas. E devemos nós confiar plenamente no Senhor. Veja, o castigo lhe vinha mordendo e remordendo a própria língua aos homens, o que indica não apenas dor, mas indica um nível de agonia excruciante, inimaginável, mental e fisicamente. Será um juízo. É interessante, eu volto a dizer, que percebamos que a língua recebe castigo. É a parte do corpo deles, a úlceras, a tudo isso que a Bíblia nos fala, mas a língua recebe um castigo, que seja mordida e remordida. Por quê? Porque os homens blasfemam a Deus. Você deve lembrar que a Bíblia fala
que a língua, esse pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, nos diz Tiago, é um leme que conduz o homem. E essas pessoas estão sendo conduzidas ao inferno, onde diz que a língua queimará no inferno e com ela todo o corpo. Veja que o juízo vem primeiro sobre a língua. Queimará ela no inferno e com ela todo o corpo. O juízo, me parece que da mesma maneira começa na língua, que se morde e remorde, para que todo o corpo sinta cada vez mais dores e agonia. Mas isso é porque a língua os levou para lá. E meus irmãos, isso é uma advertência para todos nós. Porque Tiago, quando fala o que Tiago diz sobre a língua, diz que nós devemos o quê? Nos dominar, e dominando o quê? A língua. A nossa língua foi feita para pregar o Evangelho, a nossa língua foi feita para glorificar a Deus, a nossa língua foi feita para edificar. 3 coisas, entre as muitas coisas que a língua deve fazer, mas 3 coisas fundamentais: louvar, adorando a Deus, edificando, pregando o Evangelho, ou mesmo profetizando. Que nós não usemos a nossa língua mal usada. A boca fala do que está cheio o coração. E se a língua é o leme que direciona a nau, que é a nossa vida, e a conduz para onde irá, o coração é o timão que dá comando a este leme. Guarda sobretudo o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O coração destes homens é endurecido, o coração destes homens é embrutecido, o coração desses homens é um coração bestial, porque servem eles a besta. E assim como os de Faraó tinham e obedeciam a Faraó, que tinha o coração duro, e eles também seguiam no mesmo espírito de Faraó, com o coração tão duro e tão obstinado quanto de Faraó, ao ponto de irem contra. Veja, a Bíblia diz: no grande dia do Todo-Poderoso Deus, quem vai contra o Todo-Poderoso Deus? Apenas gente completamente obstinada, de coração embrutecido, de um espírito rendido às trevas, completamente em revolta contra Deus. Estes irão contra o Senhor. Estes irão contra o Deus Todo-Poderoso e serão, por isto, varridos. Assim como Faraó, assim como o exército de Faraó foram varridos. Nós precisamos entender que não importa quão grandes juízos ou trevas venham sobre o mundo, a Bíblia nos tem uma promessa: os remanescentes do Senhor sempre terão luz suficiente. Eles sempre terão, assim como quando houve trevas no Egito, o que diz a palavra? Que em Israel havia luz. Que com os filhos de Israel
havia luz, que com o povo de Israel, na terra de Gósen, havia luz, nas suas habitações havia luz. Durante todas as pragas egípcias, o povo de Israel foi poupado. Nós temos a marca do Deus Altíssimo. E por causa disso, os juízos do Deus Altíssimo não nos alcançarão. E o derradeiro, terrível juízo, como na 10ª praga, nós temos sobre nós a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Isto não poderá nos tocar, mas é por causa do Cordeiro. É por causa da marca do Cordeiro. Neste 6º flagelo, nós começamos a ver a preparação daquilo que iremos falar à noite. À noite nós falaremos sobre Amargedon e falaremos sobre a 7ª taça. Mas a 6ª taça, ela fala do Eufrates secando. A civilização toda se desenvolveu junto a este rio. Me parece aqui um juízo sobre toda a civilização humana que degradou, que foi dominada por esses demônios, por esses espíritos enganadores. E aliançou-se com as trevas. Mas quando você analisa numa visão de geografia bíblica, o Eufrates era um limite, o Eufrates era uma fronteira, o Eufrates era um obstáculo. E quando você remove o Eufrates, quando o Eufrates seca, o que você tem é um caminho aberto para os inimigos atravessarem. Veja, o motivo que aqui está é para que os reis que vêm do lado do nascimento do sol possam passar. Vindos do Oriente, um grande exército virá contra Israel. Atravessará, não haverá obstáculos. Mas esse secar das águas, eu volto à ideia justamente das águas que se abriram no Mar Vermelho. Quando em terra seca o povo passou, mas tentando passar Faraó e seu exército, foram eles destruídos. Deus abre este caminho, não para que façam dano ao seu povo, mas para que sejam eles que procuram destruir o povo de Deus, sejam eles destruídos. Haverá uma grande batalha. Se ela é literal ou não, isso é outra coisa. Mas que haverá um embate entre as forças das trevas e as forças da luz, entre o mal e o bem, e de uma vez por todas o bem triunfará sobre o mal, e o mal não prevalecerá de forma nenhuma. Isso acontecerá. E nós temos que entender isso: o mal não prevalecerá. Nós temos que compreender e trazer isso para as nossas vidas. O diabo não prevalecerá, o inferno não prevalecerá, a mentira não prevalecerá, a corrupção não prevalecerá, as coisas malignas não hão de prevalecer.
maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Segundo o livro de Isaías, se você vai no livro de Isaías, no capítulo 11, no versículo 15, você não precisa ler. Tanto o Nilo como o Eufrates devem secar-se. Assim os limites serão removidos, serão abertos contra quem? Contra Israel. Para que se movimentem essas forças, marcharão sem impedimento a terra prometida. Mas uma coisa nos chama a atenção neste capítulo, é a constância de uma palavra, a palavra grande. A palavra grande é repetida diversas vezes neste capítulo de número 16. Veja só, uma grande voz, 16, versículo 1. Um grande calor, 16, versículo 9. Um grande rio, versículo 12. Um grande dia, versículo 14. E mais adiante nós veremos um grande terremoto, versículo 18. Uma grande cidade, versículo 19. A grande Babilônia, versículo 19. Uma grande saraiva, chuva de pedras, versículo 21. Uma grande praga, versículo 21. Grande. Como essa palavra é repetida inúmeras vezes neste capítulo. Grandes inimigos e grandes desafios exigem uma grande resposta que dará origem a uma grande luta, a uma grande batalha que infligirá aos adversários do Senhor uma grande derrota. Há muitas coisas grandes, há grandes problemas, mas há um Deus ainda mais grande. Há grandes desafios, mas há um Deus ainda maior. Há grandes dificuldades, adversidades, mas há um Deus maior que todas as coisas, que é todo-poderoso. E diante do todo-poderoso, não importa quão grandes sejam as coisas, elas se tornarão pequenas e insignificantes. Porque Ele é por nós. As forças malignas se unem para a sua própria condenação. Às vezes algumas pessoas dizem: pastor, parece que o inferno inteiro se levantou contra a gente. As forças malignas se reúnem para a sua própria condenação. Essa tríade, alguns chamam de trindade maligna. Eu não chamo de trindade maligna, eu chamo de uma tríade maligna. A tríade do mal: o dragão, a besta e o anticristo. Essa tríade do mal, dela sai da sua boca, e guarde bem isto, da sua boca, porque essa é uma batalha que ela vem da boca. E veja, seduz as nações. São palavras sedutoras, espíritos imundos, enganadores, para seduzir as nações,
que são semelhantes a rãs, de charcos, de lugares sujos. A rã é um símbolo das Sagradas Escrituras, um símbolo de sujeira, um símbolo de contaminação, um símbolo de maldição, um símbolo demoníaco. Lembre-se que os magos do Egito, eles reproduziram, eles duplicaram a praga das rãs. Êxodo 8, versículo 7. Então, há vários textos nas Sagradas Escrituras que falam da destruição causada pela boca. O falar, o próprio dragão, a Bíblia nos fala, será consumido pelo sopro da boca do Senhor. Algumas versões, o hálito da boca do Senhor. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 8. Da boca do dragão vem a soberba, vem o orgulho, que leva todo o homem, a saber, o dragão é a antiga serpente, é o diabo, é Satanás, é o enganador, é o mentiroso. E através disto, ele incita a rebeldia contra o Senhor, a infidelidade contra Deus. O tentador, ele não quer apenas que você peque, ele quer que você se torne infiel e rebelde contra Deus. É isto que sai da boca do dragão, da antiga serpente que enganou Eva e que buscará enganar todos os homens para não fazerem a vontade de Deus, mas para entrarem num espírito de rebelião contra Deus. Este é o espírito. Veja que a Bíblia fala que são espíritos. Da boca da besta sai também um espírito sedutor, enganador, sobre todos os homens, ou melhor dizendo, no governo, no reino dos homens. É isso que a besta faz, o espírito que sai de sua boca para seduzir as nações contra o Senhor. A Bíblia diz: por que se reuniram as nações contra o Senhor e o seu ungido? Da boca do falso profeta vem o engano religioso, vem toda o sofisma, toda a mentira, todo o engano dentro da religiosidade. Vem o falso evangelho, vem um outro evangelho, vem todo o misticismo, o ocultismo e coisas semelhantes a esta. Tudo isto é ação, seja na própria rebeldia, seja no próprio governo, seja na própria religião, se opondo ao Senhor e o seu ungido, se reunindo contra ele. E nós não devemos estranhar isso, porque o próprio Jesus disse: o mundo jaz no maligno, mas no final Cristo há de dominar o mundo inteiro, como está em Apocalipse 19, versículo 17 a 21. Então aqui nesse texto diz: eis, esses espíritos imundos, deixa eu dizer, aqui está, versículo 15:
Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntarão no lugar em que em hebraico se chama Amargedon. Eis que venho como que? Como vem o ladrão. Jesus, falando sobre a sua volta, diz que ele voltaria como ladrão, que na hora em que não cuidasse, ele voltaria. Isso significa que os inimigos do Senhor experimentarão repentina e inesperada derrota, porque ele virá de repente. Ele chegará de repente. Mas nós devemos entender que nós, como igreja, embora haja esta colocação da vinda do Senhor num momento em que ninguém espera, mas a vinda do Senhor será como a do ladrão, mas também será como a do noivo. Como a do noivo. E há uma diferença entre receber um noivo e receber um ladrão. A igreja não receberá a Cristo como um ladrão. Amém? A igreja não tem que temer. Aí eu digo o seguinte: a igreja não tem que temer a volta de Cristo, porque a volta de Cristo para a igreja é o noivo. Ele é um noivo. Ele vem como ladrão, eu diria, como que despoja, como guerreiro que cai contra o seu inimigo e o despoja de todos os seus bens. Ele não vem apenas para derrubar o inimigo. Ele vem para despojar o adversário de tudo. O inimigo, seja o dragão, seja a besta, seja o falso profeta, seja o inferno, seja todo este mundo, não ficará com nada, será tudo tomado, tudo será do Senhor. Nada ele poderá dizer. Um dia o adversário disse ao Senhor: tudo isso é meu, todo o reino, toda a sua glória, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Bem, aquele que esmagou a cabeça do diabo, que esmagou a cabeça da serpente, voltará como ladrão, voltará inesperadamente, voltará contra ele e o esmagará e irá despojar tudo, tomará tudo, lhe tomará, quitará todas as coisas, nada ficará com o adversário, nada. O Senhor há de infundir medo, terror, pavor a todos os seus adversários, tomando-lhes tudo e destruindo tudo. A Bíblia fala do ladrão, e Jesus falando do ladrão, e nós normalmente associamos isso ao diabo. O ladrão vem roubar, matar e destruir, o que é uma aplicação correta, mas não é apenas aplicado ao diabo, é aplicado ao ladrão e é aplicado a todo aquele que tenta tomar o lugar do Messias, como o próprio anticristo, como o próprio falso profeta. Eles vêm roubar, matar e destruir. Agora Cristo virá como ladrão na vida deles.
Eles que são verdadeiros ladrões, Cristo virá como vingador contra eles, e irá matar, roubar, destruir, mas irá o que? Pilhar, irá o que? Saquear o reino da besta, o reino das trevas, o reino do dragão. Não tema o dragão, não tema a besta, não tema o falso profeta. Saiba que ele virá, o noivo virá para defender a noiva. O noivo virá para tomar vingança contra todo o mal que fizeram a noiva. Mas aqui há uma palavra à igreja. Os que vêm, porque há aqueles que creem que a igreja não passará pela grande tribulação, e aqueles que pensam que a igreja passará pela grande tribulação. Os que creem que a igreja não passará são os pré-tribulacionistas, que creem que a igreja será levada antes da grande tribulação. Mas os pós-tribulacionistas têm muito apego a este texto, porque aqui nos fala de um momento de tribulação, e que entenda o seguinte: uma coisa é a tribulação, eu volto a dizer, a tribulação contra a igreja, que é a perseguição. Outra coisa é a tribulação contra os que perseguiram a igreja, contra o diabo, contra a besta, contra o falso profeta, contra todo mundo. Esta, de fato, é a grande tribulação feita pelo Senhor. Essa não é aquela tribulação feita pelas forças malignas. Essa é a grande tribulação, que é a vingança de Deus, e será terrível. E será terrível, esses flagelos que são ditos aqui. Mas há uma palavra para nós, que diz o quê? Eis que venho como ladrão. Isto virá contra o mundo, mas diz algo: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Essa é uma palavra que eu creio ser direcionada a nós, a todos nós. É um momento de vigilância, de atenção. A Bíblia diz que nos foram dadas vestes brancas, e nós devemos cuidar das nossas vestes. A Bíblia nos fala sobre nós nos vestirmos e fala sobre nós nos revestirmos da pessoa de Cristo. Mas essa ideia de estar vestido, uma das coisas que vem ao nosso entendimento é como o guerreiro que não podia tirar as suas vestes. Você deve se lembrar da armadura da fé. E o guerreiro, no meio da batalha, mesmo descansando, tinha que estar vestido. E a pessoa que se despisse e fosse necessário, por algum motivo, se levantar e agir, e não tivesse tempo de vestir-se de novo, correria nu, e isto seria uma vergonha. Então aqui está, entre outras coisas, vigie em todo o tempo, vigie até mesmo dormindo, até mesmo descansando. Essa é uma palavra para mim, essa é uma palavra para você,
que não devemos nos despir jamais destas vestes de santidade. Lembre-se que a igreja deve ser noiva ataviada, vestida, sem ruga e sem mácula, sem mancha. Suas vestes não devem estar manchadas. Você deve vigiar, deve clarear a sua veste no sangue do Cordeiro. Se cometemos pecado, temos advogado fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos lava de todo o pecado. Nós devemos ter a prática de diariamente lavar as nossas vestes. É vigiar e guardar. Tem pessoas que estão guardando as vestes, mas estão se despindo dela. A ênfase aqui é vigiar e guardar, e não apenas guardar. A vigilância vem antes de guardar. Guarda contigo. Quantas vezes a palavra diz: guarda isto contigo, não se aparte de ti. Nós temos que estar prontos. Lembre-se do banquete. Não adianta outra veste, tem que ser a veste adequada. E foi visto aquele que estava no banquete, mas não estava com a veste adequada, e foi lançado fora. Guarda a tua veste, a veste adequada. Há uma coisa interessantíssima que o bispo Lightfoot sugere, que pode haver uma alusão à vigilância, a um costume judaico do serviço do santuário. Esse bispo era um grande estudioso de história bíblica, e ele diz: 24 vigias ou companhias eram nomeadas todas as noites para guardar todas as entradas do santuário, do templo. O líder, comandante ou capitão era conhecido como o homem da montanha da casa de Deus. Que interessante título, não é? O homem da montanha da casa de Deus. Seu dever era dar a volta aos vários portões durante a noite, a fim de verificar se os vigias eram fiéis em seus serviços. Ele era precedido por homens que levavam tochas e esperava que cada sentinela vigilante saudasse a sua aparição com a seguinte senha: tu, homem da montanha da casa, paz seja contigo. E se por falta de vigilância ou por sono houvesse negligência, sendo relapso no serviço a sentinela, lembre-se que a Bíblia diz: maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente ou relapsamente. O ofensor, o relapso, era surrado com vara e as suas vestes queimadas. Por quê? Porque não guardou, não vigiou.
não preservou as suas vestes, e ele era marcado com a vergonha. Não é interessante isso? Não é algo interessante? Isso foi algo que, pesquisando, eu descobri deste grande estudioso da cultura hebraica e da história bíblica. Uma coisa que eu não tinha nem ideia. E eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Que nós devemos estar vigiando todas as portas da casa do Senhor e saudar corretamente, para que não percamos as nossas vestes. Haver prudência, haver o que? Vigilância, a não fazer a obra do Senhor relaxadamente ou relapsamente, a executar o trabalho do Senhor com diligência. A palavra é diligência. Ainda devemos nos lembrar do que a Bíblia diz, que devemos detestar até as vestes contaminadas pela carne. Lembre-se do que pode implicar a perda das vestes. Guarda as tuas vestes, para que você não seja encontrado nu, e seja mostrada a tua vergonha, e seja envergonhado. O meu povo, diz a palavra, não será envergonhado, mas nós temos que guardar as nossas vestes. Você se lembra de José, homem íntegro, homem reto, santo, fiel. Por que ele foi parar na prisão? Porque suas vestes foram rasgadas e aquela mulher ficou com as suas vestes. Ele não ficou com ela, mas ela ficou com as suas vestes. E a Bíblia diz que ele correu o quê? Nu. E quando nos tomam essas nossas vestes, vestes que devem implicar na nossa santidade, vestes que devem cobrir a nossa vergonha, o adversário, o inimigo, tem uma vantagem contra nós. Mesmo José tendo sido tão fiel, porque não guardou as suas vestes, o inimigo teve uma vantagem contra ele. E ele acabou na prisão. Não acabe na prisão. Lembre-se também daquele jovem que na madrugada em que Jesus foi levado, diz-nos o livro de Marcos, e alguns supõem ser o próprio Marcos, diz que ele se cobriu com um cobertor ou um lençol e seguia de longe. E quando viram, arrancaram o lençol e ele não tinha vestes. E a Bíblia diz que ele correu nu. Gente que era do Senhor, que seguia ao Senhor. Não use paliativos, cobertas, lençóis substitutivos da veste. Você tem que usar a tua veste. Você tem que estar vestido, plenamente vestido e revestido de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Não use substitutivos para esse traje, que isso acabará mal, que você será envergonhado. A palavra do Senhor, eu volto a dizer, nos diz que Ele nos dá vestes. Lembre-se do próprio pai, da parábola do filho pródigo,
O que ele fez ao filho que chegou com suas vestes rotas, suas vestes desgastadas, suas vestes indignas, suas vestes sujas, ele lhe deu o quê? Vestes novas, mas primeiro lhe deu um banho, para que as vestes novas permanecessem limpas. Permaneça a sua veste limpa. Eu quero dizer a todos que nos ouvem e nos veem, especialmente aos da live, que há vestes para você, há uma veste nova para você, há uma veste branca para você, a salvação para revestir a tua vida, para guardar a tua vida, mas você, depois disso, tem que guardar e preservar a sua veste, para que você seja encontrado com a veste correta, com a veste digna, na celebração, e não seja lançado fora. Só há um que pode te dar estas vestes, que pode cobrir, aí eu direi isto, a sua vergonha. Eu sinto de falar isto agora. Há pessoas que estão envergonhadas. Só há um que pode cobrir a sua vergonha, e o nome dele é Jesus Cristo. E ele quer te dar uma veste nova, ele quer te vestir. E se você agora vier a ele como um filho pródigo veio ao pai, ele te lavará, ele te colocará uma veste, e não é apenas cobrir o teu corpo, ele te dará sandálias. E não é apenas isso, ele te dará um anel que é símbolo de autoridade. Tudo isto acabará a tua vergonha. Ele cobrirá a tua vergonha. Preserve depois disto. Vigie, guarde a sua veste. Preserve. Seja atento, seja vigilante, mas não continue com paliativos, não continue como aquele jovem que se cobriu com um lençol, porque o lençol é facilmente arrancado e você novamente envergonhado. Se como José, você é uma pessoa correta, uma pessoa fiel, mas cometer uma injustiça com você, ele te colocará em lugares altos, ele te dará uma nova veste, e não vai ser mais a veste de um escravo, vai ser a veste de um homem de autoridade, ele te dará uma veste de honra. É isso que Jesus faz na tua vida. Ele te levará a ser o segundo em comando, e não é com Faraó, é com ele mesmo, porque a Bíblia diz que nós reinaremos com ele. Ele te chama para te honrar, ele te chama para celebrar a sua vida, para te abençoar, e para isso basta você aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador. E eu quero orar por você que está envergonhado, eu quero orar por você que se sente nu no meio de todos e todos olhando para você. Eu quero orar por você, porque Cristo vai te vestir no nome do Senhor. Senhor meu Deus, no nome de Jesus Cristo, veste aos teus filhos,
que hoje aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão numa prisão, aqueles que foram injustiçados, inclusive, que o Senhor lhes faça justiça e os abençoe, e lhe dê vestes novas, e não vestes de um escravo, porque não mais escravos serão, mas de um homem, de uma mulher com autoridade. No nome de Jesus Cristo. Agora eu quero me dirigir a todos. Guardemos, vigiemos e guardemos as nossas vestes. Vigiemos para que ninguém as tome de nós, para que ninguém as rasgue, para que ninguém arranque de nós, como ocorreu com José. Vigiemos para que não sujemos as nossas vestes, mas que possamos limpá-la diariamente no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Nos apliquemos diligentemente a fazer a obra do Senhor com toda a aplicação, com toda a diligência do nosso ser. Eu quero dizer a você, maior é o Senhor do que todos os nossos desafios. E se você hoje, como eu, deseja ver, não importando quão grandes sejam os juízos, Deus nos guardará. Estamos protegidos. E acima de tudo, como igreja, eu quero te desafiar a esperar o Senhor como noiva, com amor. Esperemos ao Senhor com amor e não com medo. E não com medo. O medo é para nossos inimigos. Esperemos ao Senhor com amor, como a noiva esperando o noivo. Para nós, ele vem como noivo, mas para o adversário, para o inimigo, para o perseguidor, para o dragão, para a besta, para o falso profeta, ele vem como vingador. Verá sobre eles uma ruína inesperada, mas sobre nós glória sobre glória. Mas que vigiemos, que você não se dispa, não fique exposta à sua vergonha, que a honra esteja sempre na tua vida. Senhor nosso Deus, nós como igreja queremos nos consagrar ao Senhor e pedir, revista-nos, Senhor, de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que tenhamos, Senhor, como soldados prontos para a batalha em qualquer momento, a armadura posta. Estamos em guerra. Não podemos nos despir. Abençoa-nos, ó Pai, para que no momento em que nos apresentemos na celebração das bodas, estejamos com as vestes corretas. Que não usemos em momento nenhum um substitutivo, um lençol, um cobertor, mas possamos estar vestidos com as vestes que o Senhor deseja de nós, vestes de honra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai, no nome do Senhor.